Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos começando mais um programa do Raul Convida, aqui no canal 7 da NET, o canal comunitário da Sociedade Sorocabana. O programa vai ao ar às sexta-feira, às 20 horas, reprise domingo às 11 horas da manhã e na terça também às 20 horas. Se você quiser participar do programa, nós estamos nesse momento ao vivo no YouTube e no Facebook, é só entrar em contato no nosso zap 996724972. E eu já estou muito feliz hoje, porque o programa é um programa especialíssimo. Estamos recebendo aqui Manuel, poeta, professor da rede pública, pedagogo, militante do Movimento Negro de Sorocaba. Muito obrigado pela presença, viu, Manuel, nesse programa, que é um programa especial em relação ao dia 20 de novembro, né, o feriado da consciência negra, que celebra o maior herói do povo brasileiro, que foi Zumbi dos Palmares. E recebendo aqui também os irmãos Pereira, muito obrigado pela participação. Eu tô com o fio aqui, eu não consigo chegar muito perto, viu, pessoal? Mas vamos tentar aqui. Obrigado pela presença, tá joia? Grandes cantores da cidade de Sorocaba, que levam aí, não é, o samba do interior. O interior também tem samba, e tem samba de qualidade, não é? O samba refinado, que é o samba dos irmãos Pereira. Muito obrigado, Hélito Rafael, pela presença aqui no programa hoje. Nós que agradecemos. Poxa, obrigado mesmo. E olha, para quem não conhece, tem uma música, eu não sei se é o carro-chefe do trabalho de vocês, que é Desabafo, né? Isso. E todo mundo aqui, eu já pedi para eles, então eles vão compartilhar com a gente essa produção, que é a autoria dos dois. Né? Isso. A letra e a melodia também, dos dois? Isso. Então eles vão compartilhar com a gente. Não. Tudo junto. É, que maravilha. Vão compartilhar com a gente. Vão contar algumas histórias também. Porque vocês sabem, a Alessi Brandão, que é uma das grandes referências do samba brasileiro, da cultura popular do nosso país, é deputada estadual, nossa colega lá na Assembleia Legislativa. E os dois, os irmãos Pereira, já compartilharam o palco com a Alessi Brandão. Essa que já cantou com o Cartola, né, que já gravou Zé do Caroço e hinos aí, praticamente, hinos nacionais da música popular brasileira. Vão contar as histórias aqui para nós, né? Vamos bater um papo bacana aqui. E já agradeço de antemão. Programa hoje especial. Vamos começar, geralmente eu faço a dica de leitura no final, mas como tem uma dica de leitura hoje, e o Manuel que está aqui conosco, além da dica de leitura, ele está participando desse livro aqui, que é a Antologia Poética Sarau Brasil 2016, Concurso Nacional de Novos Poetas. Tem uma poesia aqui do Manuel, do meio para o final do programa, eu vou recitar ela aqui, vou cometer esse atrevimento, viu, Manuel? A poesia ficou linda. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Poesia linda, né? Poeta sorocabano participando desse... É um compilado aqui de poetas nacionais, né? Isso, foi um compilado de poesias e poetas do Brasil todo. Eu fui selecionado de Sorocaba, outros poetas de Sorocaba também, tal Carlos Cavaleiro, tal Adelir de Barros. E aí ficou um projeto bonito, que englobou aí os novos poetas do Brasil todo. Editora Vivara. Dica de leitura de hoje também, aqui nós temos o Notas para a História da Capoeira em Sorocaba, da editora Criarte, do Carlos Carvalho Cavaleiro. Para quem não conhece, é um grande historiador de Sorocaba. Tem Cenas da Escravidão, um livro também importantíssimo. Tem um livro sobre a Salvadora Lopes, que foi a vereadora em Sorocaba, né, na época do governo Vargas. Tecelã, caçada, primeira mulher representando as mulheres na Câmara Municipal de Sorocaba. Aqui é o livro do Carlos Cavaleiro, isso aqui é autor sorocabano, né? Tem no gabinete de leitura, para quem quiser fazer a leitura, nas nossas bibliotecas, e pela editora Criarte. E o Abner Laurindo, Mata Rasteira, A Origem da Resistência, editora Essencial, também é autor sorocabano. Isso aqui é um projeto da Link, né? Isso. Isso aqui é um projeto da Link. O Abner é jornalista, né? E ele escreveu esse livro que é diferente, porque ele trata da questão da capoeira, mas a partir de um romance, né? Que beleza, é um romance, ele tem referências históricas, mas é um romance. Aliás, para quem gosta de capoeira, o filme Besouro ficou maravilhoso. E me parece que o Netflix comprou os direitos dele, né? Eu acho que o Besouro tá no Netflix. Quem quiser aí, faz essa checagem. Eu assisti numa apresentação no Cinema das Artes em São Paulo, mas o Besouro eu acho que já está no Netflix, para quem quiser. É um dos maiores capoeiristas da história do Brasil, né? Virou um mito entre nós todos. E tá lá, programa de hoje especial sobre o 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, a maior liderança popular da história do Brasil. O homem que fez a primeira ideia de Brasil, viu, pessoal? A primeira ideia de Brasil está lá em Palmares. Quem vivia em Palmares? Os negros, africanos que fugiam da escravidão. Os migrantes portugueses, que também eram contra a escravidão, estavam lá em Palmares, e os indígenas. Então a primeira ideia de brasilidade, de Brasil, de povo brasileiro, estava lá em Palmares. E isso na época
né, foi contra as oligarquias, as famílias que mandavam no Brasil, todos eles, né, contra a democracia, contra as liberdades, né, contra o povo brasileiro, invadiram Palmares, mataram praticamente todos e mataram o nosso grande herói, Zumbi dos Palmares. E nós fizemos esse projeto na Câmara Municipal, ainda quando eu era vereador, para que nós tivéssemos em Sorocaba também o feriado do 20 de novembro. Foi difícil aprovar esse projeto, viu, Manuel? E nós conseguimos a aprovação dele. E hoje são mais de uma centena de municípios no Brasil que têm o projeto. Alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro. E recentemente, para nossa alegria, foi questionada a lei do feriado de Zumbi do Rio de Janeiro no Supremo Tribunal Federal. E recentemente, a notícia quentinha aqui, pessoal, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão e disse: o estado do Rio de Janeiro tem legitimidade para fazer o feriado de 20 de novembro, homenageando aí a referência do maior líder popular do Brasil, Zumbi dos Palmares. E isso fortaleceu muito o nosso projeto de lei estadual, porque nós temos um projeto também de lei estadual para fazer o 20 de novembro, e a resistência na Assembleia e do governador Alckmin é dizer: o projeto é inconstitucional, e agora com essa decisão do Supremo está resolvida a questão. Não existe inconstitucionalidade para celebrar esse grande herói do povo, porque herói aí dos ricos no Brasil está cheio, herói do povo quase não tem nenhum que é celebrado, e agora nós temos esse primeiro, né, que é uma referência, porque além de envolver uma questão popular, envolve uma questão muito importante também, e eu quero fazer essa primeira pergunta para o Manuel, porque toda véspera de 20 de novembro saem os dados, né? Vou pedir até para a técnica colocar aqui. Apesar de nós termos já feito, né, o processo de abolição da escravidão há mais de 100 anos no Brasil, ainda existe discriminação entre nós. Vou pedir para colocar aqui os dados recentes em relação ao emprego, Manuel. Eu queria fazer essa primeira pergunta para você. Um homem branco e um homem negro ainda recebem, fazendo a mesma função na fábrica, né, ou no comércio, fazendo a mesma função, ainda recebem salários diferentes. Queria que você comentasse um pouco isso com a gente e falasse: a notícia do UOL, saiu no cotidiano, né? Negros ganham metade da renda de brancos. Igualdade levará mais de 70 anos. Ou seja, se a gente continuar nesse espaço de tartaruga que o Brasil está, nós vamos demorar 70 anos para promover a igualdade no ambiente de trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente e, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui, poeta, pedagogo e militante no Movimento Negro de Sorocaba. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço aí o convite para debater um tema que é tão caro para nós, ainda mais nesse período, 20 de novembro, que é um período onde abrimos a discussão e a sociedade atenta a esse importante situação do povo brasileiro, que é a questão do racismo, né? Porque quando você fala que o homem negro ele ganha menos do que o homem branco, e por si só o mesmo acontece com as mulheres negras que estão lá no piso, né? Elas ganham menos do que todos. Nós podemos lembrar um pouquinho a Angela Davis, que é a professora americana, militante do movimento Panteras Negras. Ela fala da construção do arquétipo do homem negro a partir da literatura e das artes. Então é construído uma ideia de que o homem negro e a mulher negra têm um papel determinado na sociedade. Então isso se reflete no mercado de trabalho. Por quê? Porque se imagina muitas vezes que o negro não pode exercer determinadas funções. Então o negro ele sofre o preconceito para ascender no mercado de trabalho, não só por conta da sua formação, mas porque muitas vezes o mercado tem dificuldade de aceitar o negro como capaz de exercer determinadas funções, né? Então isso é um forte determinante para essa situação. Além da questão da formação do povo, que isso é algo que precisamos avançar, mas mesmo aqueles que já se formaram enfrentam dificuldades de entrar no mercado de trabalho por conta desse arquétipo. Olha, a mulher negra ela pode ser sensual, ela pode ser a empregada doméstica, mas ela não pode ser a professora, ela não pode ser a médica. O mesmo acontece com o homem negro, que tem um lugar determinado para ele na sociedade. Infelizmente, essa é a nossa luta, desconstruir esse arquétipo e proporcionar espaços iguais para todos, homens, mulheres, negros e brancos, para que eles possam ter acesso ao mercado de trabalho e exercer a sua função de acordo com a sua formação. Manuel, na sua opinião, você acha que apesar de, bom, do ponto de vista científico, né, já está descoberto que a vida, né, o Homo sapiens, né, a origem da humanidade está na África. E nós saímos da África, fomos andando ali, passamos hoje que é chamada Rússia, teve uma era glacial, demos a volta, aparecemos ali na América do Norte, viemos descendo e colonizamos o mundo inteiro. E é uma questão cientificamente comprovada já que a diferença da cor de pele é basicamente em função do clima.
Durante milhares de anos, a humanidade que surgiu na África ficou submetida ao sol, aumentou a melanina na pele. Quem ficou na Europa, que é gelo, diminuiu a melanina na pele. Então, cientificamente, já está comprovado que não existe diferença nenhuma. É mais fácil ter diferença entre dois irmãos gêmeos do que entre uma pessoa que nasceu na África do Sul ou alguém que nasce no norte da Alemanha, por exemplo. Não tem diferença nenhuma. Mas ainda persiste entre nós essa discriminação. Qual que você acha que é a questão? É por conta do fato de nós termos aí pessoas que desconsideram essas questões científicas, ou é coisa de racista mesmo, de gente que não é só um problema em relação aos negros, é um problema em relação aos pobres, que no Brasil tem muito preconceito, né? Da mesma forma que a gente tem o culturalismo racial, né, que é o norte-americano, ele acha que é superior ao latino-americano e acha que é superior aos africanos. E o europeu também pensa isso, né? O politicamente correto segura o cara dele falar isso publicamente. Mas na cabeça dele tem essa, vamos dizer assim, esse culturalismo racial, essa ideia de que tem uma supremacia. E no Brasil tem um pouco disso também, né? Quem tem uma renda um pouquinho melhor, acha que é melhor do que o povo, né? que ganha menos, né? Tem essa questão. Como é que você vê? Você acha que uma forma de combater isso no médio e longo prazo é promovendo a distribuição de renda mesmo? E também você acha que as políticas de discriminação positiva, elas são importantes? Porque a gente quase não tem juízes negros, médicos negros, né? Você acha que as cotas raciais das universidades, isso aí é fundamental? Você acha que são... Bom, vamos lá por partes. É bastante coisa. Bastante coisa. Vamos lá. A questão científica, se a gente pegar lá no final do século XIX, começo do século XX, você vai ter uma série de teorias eugênicas, tá? E vai ter aqui no Brasil uma série de cientistas que vão defender essa questão da superioridade racial. Isso aí, oxalá, por conta do desenvolvimento da ciência, hoje nós podemos comprovar cientificamente que isso é um mito. Porém, a ignorância persiste, né? Sim. Muito baseada, às vezes até em um certo fundamentalismo, de que algumas raças são superiores que as outras, né? Isso é por conta da ignorância. Isso se resolve com cultura, né? Já na questão da discriminação do povo por conta da diferença social, eu acho que no Brasil ela acontece por uma questão de você tentar se inserir na sociedade de uma forma superior por conta da nossa origem miscigenada, né? Porque o indivíduo brasileiro, ele seja ele branco ou negro, ele não vai ter uma referência histórica do seu passado. É raro, essas famílias quatrocentonas que a gente vê por aí. Boa parte do povo, seja ele branco ou negro, ele não tem noção da sua origem genética, né? São migrantes, né? Migrantes que vieram da Europa, miscigenados também. E aí chega aqui nessa diferença, às vezes acaba tentando se instituir por uma questão melamínica, né? Que é uma bobagem, né? É uma situação, como já foi falado, que não se sustenta cientificamente. Agora, por conta das políticas afirmativas, eu acho que elas são fundamentais. Elas não são a solução. A longo prazo, acho que a gente precisa instituir as políticas afirmativas até que a gente consiga atingir aí um nível de igualdade. Ela não é a solução, mas ela ela acena para uma situação onde você vai agregar muito para o povo no sentido da representatividade, porque a representatividade importa para o menino e para a menina negra olhar e ver um juiz negro, ver um professor negro. Isso mexe com a autoestima, isso mexe com a potencialidade do indivíduo, né? Você ter uma referência positiva é fundamental. Então a representatividade é fundamental. Então as políticas afirmativas não são a solução a curto e médio prazo, mas elas auxiliam muito no combate ao racismo. Maravilha. E você tocou num ponto que é o ponto que dá o gancho aqui para eu conversar com os irmãos Pereira. Você falou da questão cultural, né? E de fato tem muito brasileirinho, Darcy Ribeiro, que é um dos grandes estudiosos do nosso país, falava da miscigenação nacional, da importância disso, inclusive como patrimônio cultural nosso, que tem muito brasileirinho que se acha inferior aos norte-americanos, se acha inferior ao europeu, não é? E a forma de combater isso é afirmando a nossa identidade cultural. E nós estamos aqui, pessoal, com dois irmãos, né, irmãos do samba, né, cantores fantásticos, músicos, que são a porta-bandeira e um dos pontos importantíssimos da nossa afirmação cultural, que é o samba, que já foi proibido no Brasil. Isso. Samba foi proibido, que era a música de marginal, né? Foi proibido e hoje é a grande identidade cultural. E, aliás, o Brasil só foi aceito nos Estados Unidos, não é? Do ponto de vista da música, respeitado nos círculos da música americana, quando a classe média do Rio de Janeiro resolveu pegar o samba
e sofisticar ele, que virou a bossa nova. O Brasil foi, né? Garota de Ipanema é a música mais tocada do século passado, ganhou dos Beatles. Para ver, perguntaram pro Tom Jobim como é que era ter uma música mais tocada que os Beatles. Ele falou, para mim é muito difícil, porque eles são em 4, eu sou sozinho. Né? E de fato ó, você vê como, na medida que você faz a afirmação da sua identidade cultural, você passa a ser respeitado lá fora. Porque para ser respeitado no mundo, o cara precisa primeiro se respeitar. É igual na nossa vida, na comunidade, no bairro que a gente mora. Se o cara não se respeita, como é que ele vai ser respeitado pelo vizinho? Né? E infelizmente no nosso país nós temos o tal dos brasileirinhos que não se respeitam, né? E que não conhecem sua identidade cultural. E o samba, ele é a grande identidade cultural do povo brasileiro e é uma música respeitada, adorada no mundo inteiro e é aquilo que abre as portas e faz inclusive os grandes músicos do mundo inteiro, como o Frank Sinatra, por exemplo, gravar uma versão do samba, que é o samba, né? A cadência do samba, o baixo da bossa nova é o baixo do samba. É uma coisa fantástica. Nós estamos aqui com os irmãos Pereira. Muito obrigado pela participação aqui no programa. E como é que é essa história do samba para vocês? Porque não é fácil gostar de samba no Brasil, porque a gente é bombardeado, né? Muito. Por música estrangeira o tempo todo, por filme estrangeiro, por um monte de coisa. E o samba, acho que nos anos 90 começou a aparecer mais na televisão, mas não é uma coisa assim presente na vida do jovem. Como é que foi para vocês essa questão da família? Como é que é no bairro? Como é que foi isso aí? Pode falar. Vocês fiquem à vontade, pessoal. Para nós foi uma coisa natural, porque a nossa família é muito musical, os encontros que acontecia, rolava já as músicas, os sambas, e meu pai é músico, então teve um pouco da influência dele, e para nós hoje é maravilhoso estar podendo levar essa bandeira aí. Poxa vida, então era na família. Em casa tinha muitos discos do Zeca Pagodinho e do Bezerra da Silva, né? Outro também cantor marginal, né? Bezerra da Silva. Várias músicas interessantíssimas. E vocês são uma música desabafo, é o carro-chefe vamos assim, do grupo? Como é que é? Essa música, ela nos proporcionou grandes momentos. Música, né? Sim, ela nos proporcionou grandes momentos, porque quando resolvemos escrever essa música, foi num momento triste nosso, né? Nós tínhamos um projeto chamado Fonte de Samba e depois de uma mudança nós resolvemos criar esse projeto, e nesse projeto a gente cantava para as cadeiras, porque era um projeto que você não podia beber e era só água. Isso a gente fazia na questão para que a gente pudesse fazer para que as pessoas viessem nos assistir e prestassem atenção no que a gente estava cantando nas letras. E quando tem a bebida, a gente não presta totalmente atenção, né? Então a gente preferiu fazer. Porém, essa questão de não ter a bebida, acabava, algumas pessoas iam uma vez e já não voltava. Pô, não posso beber, não posso tomar porque todo mundo liga ao samba, né? A festa, ao pagode, né? Sim. Aquela reunião de amigos onde do churrasco, da cerveja e tal. Então, a gente na época cantava pras cadeiras, e um dia eu e o Rafael indo embora, a gente fez o projeto todo, inteiro e tal, do começo ao fim. Indo embora, a gente parou e falou, cara, não tinha ninguém, só as cadeiras, mas a gente ficou ali até acabar. E indo embora, a gente começou pelo refrão, né? Que a gente fala que se o samba houver, pra gente não falta mais ninguém, pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Essa música nos levou um monte de... Aliás, eu acho esse refrão, se o samba houver pra mim, não falta mais ninguém. Se houver aí, ficou legal demais. Vocês vão fazer essa daí? Agora, né? Já é ela? Poxa vida. Então vamos lá, vamos escutar essa daí, pessoal. Parabéns pela composição, viu? Samba, venho aqui desabafar no fundo do meu coração. Fiz esta canção pra mostrar o quanto é bom compor e cantar você. Alguns até podem achar que não, cada qual com sua opinião. Se depender de mim, a chama jamais se apagará. Por isso vou por aí a cantar, seja no palco ou na mesa de um bar. O importante é o show continuar, não importa o lugar. Vou por aí a cantar, seja no palco ou na mesa de um bar. O importante é o show continuar. Se o samba houver,
pra mim não falta mais ninguém. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Samba, samba, venho aqui desabafar do fundo do meu coração. Fiz essa canção pra mostrar o quanto é bom compor e cantar você. Alguns até podem achar que não, cada qual com sua opinião. Se depender de mim, a chama jamais se apagará. Por isso vou por aí a cantar, seja no palco ou na mesa de um bar. O importante é o show continuar, não importa o lugar. Vou por aí a cantar, seja no palco ou na mesa de um bar. O importante é o show continuar. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Pois faço bem pro samba e o samba me faz bem. Samba. Oh, que é isso? Isso aí eu... Vocês estão com... Essa daí como é que tá? O desabafo tá... Vocês vão pôr um disco? Tá num disco? Como é que é isso aí? Sim, nós gravamos ela num disco que foi gravado da família Pereira, mas tem um clipe também, né? O clipe foi a forma que eu conheci. Mandaram pra mim o clipe um bom tempo atrás já e maravilhoso, mas a gente... né? No estúdio, né? Isso, foi gravado ao vivo. Essa música é uma música que a gente pretende gravar novamente, numa nova roupagem, com a participação de alguém também, de algum sambista que aceite, né, fazer esse trabalho com a gente. Poxa, que legal. Maravilha, viu? Essa música é maravilhosa, pessoal. Maravilhosa mesmo. Eu já vou engatar aqui, mano. Eu vou aproveitar, já vou pegar que nós estamos falando do samba, que o samba nós temos uma capoeira, que é uma identidade nacional, né? Você fala do Brasil, artes marciais no mundo é capoeira, né, pessoal? Isso. Capoeira é grande, da mesma forma que tem o judô, né, no Japão e tal, você tem a capoeira, o Kung Fu na China, né? Você tem a capoeira no Brasil, a gente tem a contribuição musical para o mundo, o samba. E todas as coisas que o mundo gosta do Brasil é quando a gente aceita essa mistura e aceita ela de peito aberto, sem preconceito, sem nada, né? Uma coisa curiosa isso aí. Na medida que, quando a gente afirma a nossa identidade, a gente passa a ser respeitado. É uma coisa... Né? Não é à toa que um dos maiores economistas do Brasil, Celso Furtado, dos maiores do mundo, ele foi ministro da Justiça do Sarney e ele escreveu justamente isso como orientação para o ministro da Cultura, como orientação para os ministros da Cultura no Brasil, que seja trabalhar pela afirmação da identidade cultural. Claro, a gente tem que escutar de tudo, assistir de tudo e tal, mas ter sempre essa questão da valorização do que é nosso. Eu queria aproveitar essa presença dos irmãos Pereira e perguntar para você, Manu, porque você como professor da rede pública, como é que você acha, por exemplo, que eu, quando fui aluno da rede pública, né, estudei no Lauro Sanches, aqui no Francisco Frás Monteiro, na Barcelona, né, e eu sentia uma falta muito grande, a gente aprendia muito sobre a Europa e muito pouco sobre a África. E a África é a grande, né, como você colocou no poema, é a nossa mãe, está ali, né, a culinária brasileira, a música brasileira, a identidade nacional. É claro que tem a contribuição europeia também, mas a África, vamos dizer assim, seria como arroz e feijão, meio a meio, né, café com leite, meio a meio. Como é que você vê essa? Você acha que melhorou? Porque tem uma lei federal aí que obriga, né, ter... Sim. E você acha que está melhorando isso na rede pública ou estamos ainda muito longe de conquistar esse ensino, né, da cultura africana, dos costumes e tudo? Como é que você vê isso aí? Bom, hoje a gente tem a legislação, né, a 10.639, a 11.645, que são leis aí que garantem o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Mas o que
o grande dificultador hoje da educação, Raul, na educação básica principalmente. Não se tem uma discussão sobre a educação num contexto geral, não só na questão da cultura africana. A educação ela precisa de um pacto, ela precisa de uma ampla discussão para que nós possamos definir qual é a identidade do Brasil educacional. O Tião Rocha, que é um educador popular de Minas Gerais, ele diz que o Brasil não teve a coragem de fazer o seu programa educacional. Ele fala que faltou coragem, faltou ousadia, né? Porque a educação brasileira ela precisa indexar toda essa complexidade que é o nosso povo, né? O Brasil precisa ser reconhecido nos bancos escolares. No ponto de vista de material, eu digo que hoje, timidamente, nós temos alguns materiais. Eu, por exemplo, eu ministro aula no 3º ano fundamental e em alguns livros didáticos vem lá textos que falam de orixás, falam de griots, falam da cultura africana, mas muito tímido e muito isolado dentro do contexto, né? O tema africanidade ele tem que aparecer de forma transversal, tem que aparecer lá a contribuição do negro na matemática, a contribuição do negro na literatura, na ciência, a contribuição do negro não pode ficar circunscrita apenas à questão da cultura popular, né? E Sorocaba, tem um dado interessante no livro do Carlos Cavaleiro, que Sorocaba ela foi uma cidade que no final do século XIX foi a primeira cidade do interior que editou uma lei proibindo a capoeira, em 1850. Então Sorocaba tem um histórico de negar a sua raiz. As 27 negra, né? prisões do João de Camargo, né? Isso. João de Camargo, nossa grande referência na religiosidade, foi preso 27 vezes pelo Império porque eles eram contra o sincretismo, a mistura da religião africana com a religião católica. E hoje tem para quem não conhece, viu, pessoal? Tem a igreja do João de Camargo, né? Ali na Carlos Cometry, né? Tem o filme do Paulo Betti, aliás, o filme é maravilhoso. Cafundó é um filme maravilhoso. Aliás, já para agradecer o Paulo Betti por ter feito esse filme, para tratar da história do João de Camargo. Mas, fechando parênteses aqui na tua fala, foi preso 27 vezes. 27 vezes. Brincadeira. E ele teve que registrar como uma sociedade beneficente espírita, né? Para poder garantir ali o seu funcionamento. E aí fica o convite também, dia 20 vai ter um ato às 9 horas da manhã na igreja do João de Camargo. Convido todos aí, independente da religiosidade, é um momento para ir lá, bater um papo e comungar, né? O povo sorocabano se encontrar, todas as raças, e pensar uma Sorocaba diferente, uma Sorocaba mais plural. Maravilha. Irmãos Pereira, vocês já tiveram uma participação importante, né? Vocês são novos ainda, mas já cantaram com uma das maiores referências, né? A grande madrinha do samba nacional, uma referência da cultura popular, que é a Alessi Brandão. E num evento, eu acho que foi num teatro em São Paulo, né? Eu não tinha referência quando me mandaram um vídeo no YouTube, eu assisti. Depois perguntei para a Alessi sobre o ocorrido, ela lembrou do pessoal lá de Sorocaba, ela falou, manda um abraço para eles e tal. O pessoal lá promete muito, ela disse. Eu queria fazer a pergunta, porque vocês cantaram uma música que é uma música maravilhosa com a Alessi Brandão, né? Zé do Caroço. Zé do Caroço, uma música que a Alessi Brandão escreveu em 78, essa música tem uma história curiosíssima. A Alessi, e ela contou isso pra mim, porque eu perguntei pra ela, porque eu gosto muito dessa música. Eu tive contato com essa música quando o seu Jorge gravou naquele DVD com a Ana Carolina, né? Carolina. Eu não conhecia a música, daí eu fui ver a música e perguntei pra Alessi, que é a autoria dela, como é que foi compor essa música, né? Que a música é uma música bem curiosa. E aí a história é maravilhosa. Ela escreveu a música em 78, tentou gravar pela Poligram, que é um estúdio internacional, os caras não deixaram, ditadura militar, falaram, não, essa música é muito politizada. Aí a Alessi, por conta disso, rompeu com a Poligram e só foi conseguir gravar essa música depois de 85. E a história da música é a seguinte, eu vou até fazer a menção, não, porque o Zé do Caroço existiu a pessoa. Existiu esse camarada, o nome dele é José Mendes, e ele tinha um problema, né, um problema no sangue, então tinha muito caroço no corpo. Ele era da Polícia Civil e se afastou por isso. E ele morava, né, faleceu lá, morava no Pau da Bandeira, que é o morro que tem, né, do lado da Vila Isabel. E ele é precursor das rádios comunitárias. Nós estamos aqui numa TV comunitária, das rádios comunitárias do Brasil. Na época não tinha ainda o sinal de rádio. E o que ele fazia? Ele distribuía os alto-falantes na comunidade e prestava serviço comunitário. Então alguém estava vendendo uma bicicleta, ele anunciava. Tinha alguma promoção no supermercado, na feira, entendeu? Tinha alguém com problema lá de saúde, se tinha um remédio. E ele entrava no ar, geralmente no horário da novela, porque ele achava que a novela, e achava com certeza a novela é para ludibriar o povo, né? Porque novela, agora que começou a aparecer atores negros na novela, né? Uma vez eu escutei isso de um estudante alemão,
Ele falou assim, Raul, isso é 10 anos atrás, ele falou, Raul, tem mais negro na TV da Alemanha que aqui no Brasil. Eu falei, isso é uma vergonha pra nós. Aí ele falou, verdade, é uma vergonha. E agora que começou a aparecer Lázaro Ramos, né, e tal. Mas era pra ser 50% dos atores no mínimo, entendeu? As atrizes e tal, né? Camila Pitanga, era pra ter no mínimo umas 1000 igual era, referência nacional de beleza, né, de atriz. Mas enfim, então o Zé do Caroço colocava a rádio comunitária dele, que era com alto-falante, no horário da novela. Porque ele não gostava de novela, com certeza, com razão não gostava de novela. E aí a mulher de um militar que morava num prédio na avenida que dá acesso pro Morro do Pau da Bandeira, não gostava do barulho do alto-falante porque atrapalhava ela assistir a novela. Era a mulher do militar de alta patente. E ela fez uma reclamação para fechar a rádio do Zé do Caroço. A Alessi Brandão ficou sabendo disso e fez essa música que é maravilhosa. E vocês tocaram e cantaram com a Alessi. Essa música foi regravada depois, se não me falha a memória, pelo Arte Popular nos anos 90, né? Que aí a música ficou... Revelação, foi Revelação. Por Revelação, regravou. E pelo que eu já falei aqui, né? O Seu Jorge também, que é um cantor maravilhoso. E vocês cantaram com a Alessi Brandão. Eu queria que vocês comentassem aqui, porque, pô, 2 artistas de Sorocaba, né? Se apresentando com a Alessi Brandão no palco, isso aí é um motivo de orgulho para a cidade. Isso. E como é que foi esse encontro com a Alessi Brandão? A ideia de escolher a música, vocês que escolheram? Como é que foi isso aí? Não, primeiro a gente tem até que agradecer a saudosa Rosângela Alves que nos deu a oportunidade. Porque esse evento foi um troféu João de Camargo, que é um evento criado por ela. Olha só. No qual ela entregava um troféu a todos os negros da nossa cidade, né? E nesse dia a senhora Alessi foi uma das convidadas que iriam também ganhar esse troféu. E nós tivemos a sorte de fazer o musical desse evento, né? Entre uma apresentação e outra, nós éramos um dos que iam fazer um musical. E a senhora Alessi estava na plateia. Aí nós cantando ali e nós não sabíamos que ela estava ali. Aí veio uma pessoa e falou, a Alessi ficou encantada e quer cantar uma música com vocês. Vocês deixam? Eu falei, pô, aí não. Então é foi lógico, sem ensaiar, né? sem nada? Sem ensaiar. Nossa Vocês senhora, deixam? improviso. Claro. Aí ela cantou a música Zé do Caroço e pô, o teatro foi abaixo, né? E o teatro aqui, o teatro era onde? Sorocaba ou Era São na Paulo? Fundec, né? Ah, na Fundec, aqui em Fundec. Sorocaba, foi o Isso. evento. E vocês fizeram ali de bate-pronto. Ela falou, é Zé do Caroço, Isso. o pessoal já falou, é Deu tal tom. nota e vamos que vamos. Isso. Deu o tom e foi, poxa vida, aí ficou Ela- maravilhoso, não? Foi um momento muito legal. A música nos proporcionou, até hoje nos proporciona momentos incríveis. Esse momento foi um momento que ficou muito marcado. Esse vídeo que está na internet nós recebemos também, porque nós não tivemos nem tempo de fazer uma filmagem ou até mesmo tirar uma foto com ela. Depois disso a gente encontrou ela muitas vezes, né? Tanto aqui em Sorocaba quanto também em São Paulo, a gente encontrou ela muitas vezes. Ela sempre lembra da gente. Oi, tem um carinho muito grande por Isso. vocês, que legal, meu, parabéns. E o que vocês vão cantar pra gente aí? Tem mais alguma coisa? Repertório próprio? O que vem aí? Podemos cantar uma do repertório próprio? Claro, não, podemos, não devem cantar um repertório próprio. A ideia Tem do uma programa é essa aqui mesmo, viu, pessoal? É os artistas de Sorocaba se apresentarem e colocarem seu trabalho. Como a gente trouxe hoje um violão e tamborim, a gente vai cantar algumas músicas bem calma. Essa é uma música chamada Mãe. A gente queria até mandar um abraço para nossa mãe, que é a Dona Aline. Essa Um música abração. Mãe. Qual é a Dona Aline? Dona Aline. Um grande abraço, viu? Se estiver na audiência aí no canal 7 da TV Comunitária, um abração. Parabéns pelos filhos, viu? Puxa vida. A música Mãe é uma música que nós fizemos no momento, no Dia das Mães. A minha mãe, ela tem 5 filhos, né? 5 filhos homens. E eu e o Rafael, Cinco nós são somos... 5. Eu tenho 4 irmãos, nós somos em 5 também, mas tem umas mulheres, né? Olha, você é só homem, Tem pô. só homem. Poxa Aí o vida. Rafael, o Rafael mais Time de mais futebol de velho. salão, perfeito. O Rafael, o mais velho. Aí estávamos eu e ele em casa lá, e era o Dia das Mães. Aí minha mãe pegou e falou, e aí, meu, vocês já compraram meu presente? Porque a minha mãe é muito apegada a isso, né? Tipo, o Dia das Mães tem que lembrar, né? Claro. E nesse dia a gente sempre lembra, e nesse dia a gente ficou quieto porque a gente não tinha dinheiro pra comprar um presente pra minha mãe. Aí o Rafa pegou e falou, pô, meu, a gente tem que fazer alguma coisa pra mãe, cara. Que aí, vamos fazer um almoço, um café, o quê? E a gente tava numa fase, todo compositor tem isso. No começo, quando você começa a compor, você faz em um dia 3, 4, 5 músicas. Acredito que no poema também, né? Chega uma época depois que você fica muito tempo sem fazer. E nessa época a gente tava fazendo muita música. Então tudo que a gente via virava uma música. Aí a gente pegou e falou, meu, vamos fazer uma música pra mãe. Aí a minha mãe saiu. Quando a minha mãe voltou,
A gente já tinha terminado a música, que é essa música que a gente vai cantar chamada Mãe agora. Boa. Obrigado, mãe, por me educar, me ensinar a respeitar os mais velhos, a jamais deixar pra trás alguém que eu possa ajudar. Ter você como mãe é a melhor coisa do mundo, eu sei. Se acaso eu precisar, com você posso contar, eu sei. Se acaso eu precisar, com você posso contar. Obrigado. Obrigado, mãe, por me educar, me ensinar a respeitar os mais velhos, a jamais deixar pra trás alguém que eu possa ajudar. Ter você como mãe é a melhor coisa do mundo, eu sei. Se acaso eu precisar, com você posso contar, eu sei. Se acaso eu precisar, com você posso contar. Os anos abusados, das vezes que errei, peço desculpa. A senhora sabe como é adolescência. Mãe, você é a luz do meu viver, é um espelho de mulher. Tenho orgulho de você, ó mãe. Mãe, você é a luz do meu viver, é um espelho de mulher. Tenho orgulho de você, é um espelho de mulher. Tenho orgulho de você, é um espelho de mulher. Tenho orgulho de você. Pô, mas presente igual esse aí que vocês deram, não tem nada, não bate não. Puxa. Não, mas na verdade o que é bem legal, primeiro que essa música eu toco no celular da minha mãe. Ela, agora a gente nunca mais deu presente. Ela sempre escuta a mesma música. Nossa senhora, é incrível, ela sempre presente, escuta. hein, Ela sempre escuta a mesma. Impossível. Tem nem valor um presente desse, né? Pô, a música é maravilhosa, hein? Nossa, pra quem gosta da cadência do samba, é sensacional. Pessoal, retomando aqui, presença do Manu, poeta, professor. E o Manu tem uma participação nesse livro que é Sarau Brasil 2016. Manu, eu vou recitar para vocês aqui a poesia do Manuel nesse livro na página 276. Está aqui, ó, Manuel Francisco Filho, Sorocaba, São Paulo. Que tem tudo a ver com o 20 de novembro, né? Tem tudo a ver. E Tem 450 anos. Quer você recitar? Não, por favor, Raul. Oi? Tenho satisfação de ouvir essa voz, pô. Eu vou acabar recitando errado aqui. Olha lá, e aí eu vou perguntar para você como é que foi essa poesia, tá? Como é que foi, quando você escreveu, porque aqui não tem a data, né, de quando você escreveu. Olha lá, vamos lá, pessoal. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. De lenço no cabelo, colhia seus temperos de ritmos brasileiros. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Cansada de falar, ela queria registrar, deixar o seu retrato, de arte e poesia, de amor e fantasia, poder e filosofia. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Buscando um novo caminho, já que o seu foi interrompido, roubado, subtraído, maltratado e esquecido, vão-se os ferros, sobram os gritos, liberdade para os seus filhos. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Envolta em sua moda, sem capital ela não cobra, a cor que já se desbota na pressa do seu mercado, que vende já embalado o sonho de democracia, encobrindo nossas feridas que latejam a cada dia. Após 450 anos, reencontrei Mãe África, vivendo o seu genocídio, com a morte dos seus meninos, nas balas, nos ritos da sua cultura, nas moças que se ocultam, nos sonhos que sepultam. Após 450 anos, reencontrei Mãe África, no sonho de liberdade, lutando contra os covardes, vivendo com honestidade. Após 450 anos, reencontrei Mãe África. Nossa, é maravilhoso isso aqui, hein?
Manuel Francisco Filho, Sorocaba, São Paulo. Página 276. Manu do céu, isso aqui tá maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi esse? Eu sei que você escreve muita poesia, mas como é que foi o momento de inspiração para sair isso aqui? Foi no 20 de novembro, na Capela de João de Camargo, um ato que teve lá, estava tendo um maracatu, coisa e tal, fui com isso na cabeça, por quê? Porque a escravidão no Brasil, ela começa em 1539, né? Ela não começa logo quando se descobre o Brasil. E você vai pegar a lei do CAO, que é de 1989, é a lei que torna crime o racismo no Brasil. Então, acho que após 450 anos, o Brasil acordou para essa atrocidade que foi o tráfico negreiro, que foi a escravidão, uma atrocidade que a gente carrega até hoje, as marcas aí, com esses números aí que a gente vê hoje. Você viu os dados de homicídio que saíram tem uns 15 dias? Sim. O Brasil tem 60 mil homicídios, né? 61 mil homicídios por ano, e de cada 10, 7 são negros. Então, assim, na verdade, o Brasil é uma bomba de Nagasaki por ano de homicídio, uma coisa, o país mais violento do mundo, né? E tem um traço racial aí nessa questão do homicídio, né? Como é que você vê isso? A política de segurança pública nossa, você acha que ela ainda tem um perfil aí escravocrata? Tem um pezinho lá na Casa Grande de Senzala, mano? Sim, como diz o Marcelo Yucado do Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? Eu acho que, infelizmente, o Estado brasileiro, não só a polícia, como representante do Estado, o Estado brasileiro, ele tem um lugar destinado ao negro, né? E, normalmente, esse fundamento acaba sendo levado em consideração na hora que vai fazer a abordagem, na hora de apertar o gatilho ou não. Se a pele é negra, o gatilho dispara mais fácil, né? Eu, como professor, eu já fui abordado várias vezes na porta da escola, porque eu estava chegando para trabalhar e por ser negro, de manhã, perto de uma escola, a polícia imagina que eu poderia estar praticando algum ilícito, né? Infelizmente, eu acho que precisa formação, né? Você acha que dentro da estrutura de segurança pública, porque a segurança pública aí ela é dos estados, né? São os governadores que fazem a política de segurança pública, e aí nós temos no Brasil, na verdade, uma falta de política pública na área de segurança, né? Você não tem os delegados, os promotores públicos, os juízes fazendo essa reflexão sobre um fato, que é uma coisa gravíssima. Desses 61 mil homicídios, menos de 10% são esclarecidos. Então, o maior bem que nós temos, que é o bem da vida, né? Perdeu a vida, acabou o patrimônio, acabou tudo. A política de segurança pública, ela não tem uma estratégia para elucidar os crimes contra a vida no Brasil. Nós temos aí de cada 100, na verdade é menos que 10, 94, não se sabe quem é o autor do crime. Então nós temos, bom, isso já começa mal, né? Sim. E aí nós temos, além desse problema de uma falta de estratégia para combater os crimes contra a vida, nós temos uma falta de reflexão sobre a discriminação racial na política de segurança pública, né? Você acha que nós estamos há anos-luz de ter isso. E hoje, como é cada governador, tem alguns estados que até tem uma coisinha um pouco diferente. Mas, no geral, no Brasil, e aqui em particular no estado de São Paulo, é praticamente zero esse tipo de reflexão, né? O governo do estado de São Paulo, ele não investe no servidor público, né? Seja ele na área da educação, da saúde e da segurança pública. Porque esses dados vão se refletir o quê? A mulher negra é a que mais sofre com câncer do útero. Porque provavelmente é negligenciada no momento de fazer o exame. A mulher negra, ela normalmente é a que mais sofre com a violência no parto. Porque tem relatos que, historicamente, tem ainda essa ignorância de imaginar que a mulher negra ela é mais resistente à anestesia. Então ela precisa de menos anestesia porque ela não sente dor, ela é mais forte. Então você vai ter essa lógica empregada em todos os espaços estatais, né? E na segurança pública, na política da polícia militar não é diferente, né? O negro, ele é visto, infelizmente, ainda como um potencial criminoso, né? Isso, como eu disse, precisa de investimento, precisa de formação, né? Hoje nós temos na corporação diversos policiais negros, né? E que isso não acontece de forma deliberada. Não estou dizendo que o servidor público deliberadamente ele é racista. Não, ele às vezes por desconhecimento ele acaba tendo uma abordagem equivocada. Precisa de formação, precisa de estudo, né, nesse sentido,
para que ele possa se sensibilizar e entender o contexto social. Professor Fábio Condor Comparato, professor da USP de Direito, ao Largo São Francisco, faculdade, uma das mais antigas faculdades do Brasil, a mais importante, autor de dezenas de livros, está lançando um livro agora, recente, e ele diz textualmente que todos os nós brasileiros, na medida em que o Estado brasileiro nunca fez uma reflexão profunda do que foi e do que ficou dos 350 anos de escravidão entre nós, todo brasileiro, lá no subconsciente, ainda carrega esse traço do racismo entre nós. Olha só, um dos maiores intelectuais do Brasil disse isso. E na medida em que a gente fica postergando o enfrentamento dessa questão, seja com políticas, por exemplo, os judeus foram muito perseguidos na Europa, né? Só que aí o que acontece? Acaba a Segunda Guerra Mundial, faz-se um país para os judeus, né, que é Israel, se investe, faz um monte de filme, material cultural e tal, e hoje acabou, você não tem mais discriminação em relação aos judeus no mundo inteiro, pelo contrário, né, são reverenciados. Né? E aqui no Brasil, que nós passamos 350 anos, né, inicialmente escravidão indígena e depois a escravidão afro-brasileira, e o Estado Nacional, agora que começou a discutir política de cotas. Você tem uma ideia? Eu fui numa reunião na Unicamp, né, fui pressionar o reitor, que é a Unicamp, que é uma das mais prestigiosas universidades nossas, agora que começou a discutir a cota na universidade. A USP também. Agora, a USP também. Né? A Unesp já tem um programa já antigo. Né? Porque não é só colocar o afro-brasileiro dentro da universidade, é você também dar assistência, né? Assistência de moradia, toda uma infraestrutura. Por quê? Porque nós precisamos fazer essas políticas de ação afirmativa para poder ir extirpando esse traço que ainda continua dentro de nós, que é o traço da discriminação racial. Muitos fazem vamos dizer assim, esse trabalho até interno de extirpar isso, mas infelizmente tem muito brasileirinho aí que além de não fazer esse trabalho interno, ainda fica reverberando isso, né? Vou citar um exemplo para todos nós aqui, uma vergonha, né? William Vac, vocês viram aí, apresentador da TV Globo de televisão, há 10 dias atrás, né? No momento que não estava ao vivo, né? Soltou aquele comentário infeliz e veio à tona para nós, bom que veio, demorou um ano, mas apareceu o vídeo. Nós descobrimos aí que um dos principais representantes das organizações Globo é um racista. Então, para nós, imagine, se uma pessoa desse quilate era racista, imagine quantos brasileirinhos que não tem aí. Então, o Darcy Ribeiro estava certo mesmo. Tá cheio de brasileirinho aí. Nós precisamos enfrentar eles com debate político, com documento científico, com poesia e com a nossa música e o bom samba, né? Por isso, muito obrigado aos irmãos Pereira pela presença aqui hoje, porque é o samba que é a nossa principal identidade cultural, musical. Eu gosto de tudo, viu, pessoal? A gente escuta de tudo, mas o samba não tem jeito, né? O samba não tem condição, de fato é a nossa música, é o que nos deixa aí, vamos dizer assim, cheio de orgulho, muito feliz quando a gente está escutando. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos Pereira. Como é que tá aí? Nós só divulgamos aqui o telefone de contato para contratar o show de vocês, né, no programa. Mas e como é que são os trabalhos aí? Vocês estão se apresentando nos bares, festival? Vão lançar um trabalho novo, disco novo? Como é que tá aí? O que vocês estão pensando pra frente? Porque vocês estão cheios de música aí, né? Já tocaram duas aqui, são duas músicas maravilhosas. Nossa. Sobre as músicas, graças a Deus, a gente tem bastante música. Hoje a gente consegue ter parceiros, não só na cidade, mas tanto no Rio de Janeiro, fora também. No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, na questão da música, graças a Deus, a gente tá bem servido mesmo. E sempre bem-vindo uma primeira lá, né, Rafa? Vocês estão pensando em lançar um trabalho novo? Como é que é? Sim. Clipe novo? Agora o clipe do Desabafo ficou maravilhoso, né? Mas agora nós iremos... Os planos é a gente gravar um novo clipe, um trabalho, um disco ainda não, mas é sim gravar um novo clipe. E a gente quer apresentar esse trabalho dos Pereiras, andar um pouquinho agora mais para o estado de São Paulo, porque é um trabalho no qual a gente dá uma ênfase maior em cantar o Partido Alto, né? O Partido Alto é um samba que tem um versado, que tem um refrão com rimas, então é um trabalho diferente no qual a gente está querendo trazer isso mesmo para poder botar o povo para sambar, o povo bater na palma da mão. Então, um trabalho bem novo, por isso que a gente agora quer fazer essa andança e mostrar um pouquinho mais esse trabalho para depois pensar em gravar um disco mesmo. Partido Alto é o samba raiz, né? Isso. É o samba raiz, é o samba que a gente aquele gosta. Samba do morro. É o samba que a gente gosta, pessoal. E aí vem trabalho novo por aí. O que mais que tem de música nova aí para apresentar? Vocês já cantaram aqui Desabafo. Sim. Essa da homenagem à mãe, como é o nome dessa música? Música é Mãe. Mãe, sua mãe. Mãe.
E tem mais alguma coisa aí de autoria de vocês também para apresentar? Tem. Como é que é? Como ele falou de religiosidade, a gente escreveu uma música chamada Janaína. Janaína é em homenagem à mãe Iemanjá. E o bacana dessa música Janaína é que todas as Janaínas se encantaram pela música, porque a música retrata a história de um pescador que é apaixonado pela mãe Iemanjá. Só que ele tá tanto tempo sem ouvir o canto que um dia o mar tá bravo e mesmo com o mar bravo ele entra no mar para tentar encontrar, né? Poxa vida. A mãe Iemanjá. Aí a gente fez uma música, é um partido alto, e a gente vai, se você nos permitir, a gente apresenta. Poxa vida, maravilha. Essa é uma música que a gente vai agradece gravar. aí a apresentação. Vamos lá. O mar tá brabo, mas eu vou enfrentar o temporal. Vou lá buscar o meu amor pra melhorar meu astral. Estar distante é tão ruim, eu perco o sono, perco a paz. Vou lá buscar o meu amor, que estar juntinho é bom demais. O mar tá brabo, mas eu vou enfrentar o temporal. Vou lá buscar o meu amor pra melhorar meu astral. Estar distante é tão ruim, eu perco o sono, perco a paz. Vou lá buscar o meu amor, que estar juntinho é bom demais. Seu canto me embala, o vento me guia, jangadas ao mar. Jangadas ao mar, teu cheiro exala, é só euforia. Eu vou te encontrar, eu vou te encontrar. Dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da beira do mar. E Janaína, dona da beira do mar, dona da beira. Janaína, 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 dona da beira do mar, dona da beira do mar. O mar tá brabo, mas eu vou enfrentar o temporal. Vou lá buscar o meu amor pra melhorar meu astral. Estar distante é tão ruim, eu perco o sono, perco a paz. Vou lá buscar o meu amor, que estar juntinho é bom demais. Seu canto me embala, o vento me guia, jangadas ao mar. Jangadas ao mar, teu cheiro exala, é só euforia. Eu vou te encontrar, eu vou te encontrar. Dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da Janaína, 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 dona da beira do mar, dona da beira do Janaína, 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 dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da beira do mar, dona da beira do mar. Estamos aqui, pessoal, ao vivo nas redes sociais, Facebook, YouTube. Tá, joia? Eu quero agradecer a todo mundo que está mandando as mensagens aí via WhatsApp 996724972. Tá, joia? Tem muitas questões aqui sobre saúde, educação, que depois eu vou responder por escrito, por conta do... Como nós temos o programa agora na TV comunitária de 1 hora, então nós temos que prestigiar bastante as pessoas que estão aqui e as questões que estão sendo colocadas aí na área de educação e saúde, eu vou responder por escrito depois, já agradeço a todo mundo que mandou. Tá, joia? Programa hoje, sexta-feira, às 20 horas, com reprise domingo às 11 horas da manhã, terça às 20 horas. Raul convida, recebendo hoje Manuel, poeta, professor e membro do Movimento Negro aqui em Sorocaba, discutindo esse programa especial, discutindo o 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra. E recebendo aqui os irmãos Pereira, cantando para nós. Quem quiser ver as músicas, onde que estão as músicas dos irmãos Pereira? Spotify, no YouTube, como é que é? Ainda não. Tem canal no YouTube? Não, no YouTube também. É que essas músicas que a gente tá cantando são músicas inéditas, então a gente ainda não gravou. Mas dá pra escutar Desabafo. Desabafo sim. Não tem no Spotify, mas tem o clipe no YouTube. Só escrever Desabafo, Irmãos Pereira, que aparece lá. É, né? só pesquisar já consegue encontrar. Então tá bom, pessoal. Pra quem quiser escutar Desabafo, Irmãos Pereira, tá lá o clipe no YouTube. Eu quero agradecer muito a presença de todos aqui. Agradecer demais, de forma telegráfica, Manu.
20 de novembro, para comemorar, para refletir, como é que é? 20 de novembro é dia de luta, né? Dia de luta. Dia de luta pela igualdade, é o dia de luta de reflexão. E eu gostaria de encerrar com um poema curto. Vamos que lá. fala um pouco disso, fala um pouco da gente abrir mão dos privilégios para a gente construir algo junto. A princípio era para desconstruir o machismo, mas hoje serve também para desconstruir o racismo. O nome do poema é Nossos Nós. Para falar de mim, preciso de procuração e um pouquinho de razão, simplesmente para calar. Ao falar de ti, não preciso inspiração, nem pedido de perdão por saber te observar. Amarrando todos nós, não preciso de algoz ou de pensamento atroz, relembrando eu a sós. Sendo assim, eu não vou falar de mim, pois estamos juntos, enfim. Não sou eu, já somos nós. Obrigado pelo convite. Poxa, maravilha. Presença dos irmãos Pereira aqui, muito obrigado. Rafael, Wellington, muito obrigado mesmo pela presença, viu? Nós que agradecemos, para nós foi uma honra. Pô, uma honra para nós aqui. Obrigado. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui no canal 7 da NET o programa Raul Convida, programa especial do 20 de novembro, homenagem ao maior herói do povo brasileiro, Zumbi dos Palmares. No dia do feriado, dia 20, vamos aproveitar, além de curtir com a família esse dia importante, também refletir sobre os 350 anos de escravidão no nosso país e as formas de superar esse traço horroroso do racismo entre nós e construirmos de fato essa parabólica do mundo, um país miscigenado, um país que valoriza sua cultura e um país, acima de tudo, justo e democrático. Um grande abraço a todos. Fiquem agora com o clipe, não é? O clipe O Brasil é Isso Aí, para fechar aqui de vez o nosso programa. Fiquem com Deus e até o próximo. O Brasil é isso aí. Se liga que o meu povo é isso aí. Mas olha, olha na cor do meu país.